O investimento em imóveis é um dos investimentos favoritos dos brasileiros. Todo mundo conhece alguém que diz que comprar terreno ou apartamento é um bom investimento, mas a maioria das pessoas não possui capital para comprar um ativo com valor elevado como esses. Então eu vim aqui para te dizer que você pode investir em imóveis com uma quantia bem inferior. E é claro que eu estou falando dos fundos de investimentos imobiliários, ou simplesmente FIs. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar mais sobre eles e eu tenho certeza que no final você vai gostar tanto quanto eu. Os fundos imobiliários são uma classe de ativos que vem ganhando bastante destaque no mercado. Isso porque ele possibilita a qualquer pessoa a investir em imóveis de forma simples e prática. Existem fundos excelentes, sendo negociados por R$ 100 a cota. Então ele é um investimento acessível a pessoas de todas as faixas de renda. Como o próprio nome diz, esses fundos eles possuem como objetivo investir em ativos imobiliários. E aqui entramos nas duas classificações que eles podem ter. Eles podem ser fundos de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis físicos, como galpões logísticos, shopping centers, lajes corporativas, ou também eles podem ser fundos de papel e investir em ativos de dívida imobiliária. Ou seja, eles não investem no imóvel físico, mas sim em ativos de dívida que financiam o mercado imobiliário, como LCI e CRIs. No caso desses fundos de papel, eles são focados em operações de crédito imobiliário. Os FIs são negociados na Bolsa de Valores, da mesma maneira que as ações são. E cada um deles possui um código de negociação, que é composto por 4 letras e o numeral 11 no final. Eles costumam ser menos voláteis que as ações, ou seja, a cotação deles oscila menos. E é por isso que eles são uma boa opção para quem está começando a investir em renda variável e não está muito acostumado com as oscilações de preço. Os fundos possuem gestor e administrador, que normalmente são grandes instituições do mercado financeiro e possuem pessoas qualificadas para cuidar deles. E são essas pessoas que determinam os objetivos do fundo, as estratégias de investimento e vão selecionar os ativos que farão parte do portfólio dele. Então, esse fundo fará uma emissão pública inicial para captar recursos e investir da maneira que já havia informado ao mercado e aos investidores. Mas não se preocupa, se você não participou da oferta inicial, você ainda pode adquirir cotas do fundo, porque como eu falei antes, eles são negociados na Bolsa de Valores. Além disso, é muito comum os fundos fazerem novas emissões para ampliar os investimentos e adquirir novos ativos. E esse é um outro ponto positivo, a diversificação que eles oferecem. Isso porque às vezes um fundo ele pode ser dono de vários imóveis em diferentes estados do país. Então, possuindo cotas desse fundo, você é dono de pequenas partes de vários imóveis e não possui o seu dinheiro concentrado em apenas um. É claro que além da diversificação que o próprio fundo dispõe, é interessante você diversificar também em fundos de diferentes classes. Assim, você estará diminuindo ainda mais os riscos e protegendo das oscilações do mercado. Beleza. Muito legal poder investir em imóveis com pouco capital. Mas como eu ganho dinheiro com esses fundos imobiliários? Então, como eles são negociados em bolsa, o preço das cotas oscila diariamente. E sendo ativos que investem em imóveis, esses imóveis eles tendem a se valorizar ao longo do tempo, da mesma maneira que um terreno ou um apartamento se valoriza. E seguindo essa mesma lógica, imóveis melhores, mais bem localizados, eles valorizam mais. Por isso, é importante sempre fazer uma boa análise antes de adquirir qualquer fundo imobiliário. Mas a melhor parte de investir em fundos imobiliários eu vou te falar agora. A maioria deles paga proventos mensais. Sim, investindo neles você pode receber todos os meses dinheiro na sua conta. Isso porque os fundos eles alugam os seus imóveis. Os inquilinos eles pagam o aluguel e esse dinheiro ele é repassado aos cotistas. E os FIs eles são obrigados por lei a repassar pelo menos 95% dos lucros aos cotistas. Agora imagina você possuir partes de imóveis que valem milhões de reais e poder alugar para as maiores empresas do país. Não existem inquilinos melhores e mais seguros do que esses. Bom, a maioria dos fundos ganha dinheiro dessa maneira, alugando seus imóveis. Mas lembra que eu falei que existem vários tipos deles? Então, alguns também ganham comprando e revendendo com uma valorização e depois distribui esse lucro aos cotistas, e outros com rendimentos de crédito imobiliário. Isso no caso dos fundos de papel. Vamos falar um pouco mais sobre os tipos de fundos que temos no mercado. Mas antes disso, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que são postados aqui e já deixa o like também se você está gostando de aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Voltando ao vídeo, o primeiro tipo de fundo que eu quero falar com vocês são os fundos imobiliários logísticos, aqueles que investem em galpões e condomínios logísticos. Esse é um mercado que está em alta e vem crescendo bastante, muito disso em função das vendas por e-commerce. Afinal, todas as lojas que vendem seus produtos na internet precisam de um depósito para guardar o seu estoque e fazer a distribuição quando eles são vendidos. E para isso existem muitos fundos que possuem pavilhões enormes
e eles alugam para essas lojas. Depois, o lucro dos aluguéis é distribuído aos cotistas. O segundo tipo que eu quero apresentar para você são os fundos de escritórios e lajes corporativas. Sabe aqueles prédios comerciais enormes, principalmente em São Paulo, com vários escritórios? Então, muitos desses prédios são de propriedade de alguns fundos imobiliários. E da mesma maneira que acontece com os fundos logísticos, eles alugam os escritórios para as empresas. Seguindo nessa mesma linha de fundos de tijolo, temos também fundos de shopping centers. Isso mesmo, você pode ser cotista de algum dos shopping centers que você frequenta. Em alguns casos, os fundos são proprietários dos shoppings inteiros e às vezes eles possuem apenas participação neles. Esse segmento, embora tenha sido bastante afetado pela pandemia, ele vinha apresentando bastante crescimento. E depois que acabarem as restrições, provavelmente voltará para isso. Então, essa pode ser uma boa oportunidade de compra no momento. Claro que devemos analisar cada caso, mas vale a pena estudar com mais atenção alguns deles. Mudando um pouco, temos os fundos de recebíveis imobiliários, que são fundos de papel. Esses fundos, eles são interessantes, porque eles costumam pagar mais dividendos. Mas tenha cuidado, porque não é o único critério a ser observado quando você investe em fundos imobiliários. Lembre-se que esse tipo de fundo não possui imóveis físicos, mas sim ativos de dívida imobiliária, ou seja, ativos financeiros, como por exemplo CRIs. Os CRIs, eles são títulos emitidos por empresas não financeiras para financiar projetos imobiliários. E os fundos, eles podem ser credores dessas dívidas, possuindo esses CRIs em carteira. Uma coisa interessante é que muitas vezes investidores menores não possuem acesso para investir diretamente nesses ativos, mas através dos fundos imobiliários de papel, qualquer investidor pode investir, é só comprar uma cota do fundo. Além desses tipos de fundos que falei, temos um outro que pode te ajudar muito se você está começando a investir agora e não possui muito conhecimento no mercado. Existem também os fundos de fundos, ou seja, um fundo que possui cotas de vários outros fundos. É uma maneira prática de ter bastante diversificação com apenas um ativo. E até você aprender a analisar bem e escolher os melhores FIs para sua carteira, essa pode ser uma boa opção para ter diversificação. É claro que os fundos de fundos, eles possuem suas taxas de administração. Então, os proventos que você recebe também podem ser um pouco menores comparado aos demais. Muito legal, né? E tenho certeza que você gostou dessa classe de ativo. E eu vou dizer que pode melhorar ainda mais. Isso porque, com os fundos imobiliários, você tem uma equipe de gestão profissional, especializada no ramo. Então, você não precisa se preocupar com cobrança dos inquilinos, possíveis reformas, danos que venham a ser causados nos imóveis, negociação com imobiliária, elaboração de contrato, cobrar o inquilino, procurar novos inquilinos quando o imóvel estiver vago. Tudo isso é feito por esses profissionais. A sua única preocupação é analisar bem e escolher um bom fundo. Depois é só esperar o dinheiro cair na sua conta todos os meses, como um aluguel mensal. E falando em dinheiro cair na conta, vem mais coisa boa por aí. Esses proventos que os fundos imobiliários pagam, eles não são tributados. Ou seja, eles são livres de imposto de renda. E da mesma maneira que acontece com os dividendos das ações, ele cai direto na sua conta da corretora. Fazendo um comparativo, se você, pessoa física, possui um imóvel e aluga ele, a tributação desse aluguel ela pode chegar até 27,5%. A única cobrança de imposto sobre os fundos imobiliários ocorre se você vender uma cota obtendo lucro. Dessa maneira, você vai pagar 20% sobre o lucro obtido. Por exemplo, você comprou a cota de um fundo por R$100 e um tempo depois você vendeu ela por R$115. Então, o seu imposto vai ser de 20% sobre os R$15. E se você teve despesas nas operações, como taxa de corretagem, essa despesa ela pode ser abatida do lucro. Então vamos supor que você teve R$1 de despesas. Então você fará o pagamento do imposto sobre os R$14, que é os R$15 do lucro menos o R$1 da despesa. Mas lembrando que hoje temos corretoras com taxa zero, ou seja, que não cobram taxa de corretagem. Então eu sempre recomendo você escolher uma dessas para investir, principalmente se o valor que você investe ele não é muito elevado. E novamente fazendo um comparativo com imóveis de pessoa física, se você possui um terreno, casa ou apartamento e você vende esse imóvel com lucro, também tem que pagar imposto, tá? Mas nesse caso, a alíquota é de 15% sobre os lucros. Bom, tudo isso que eu falei é o que torna os fundos imobiliários uma classe de ativos tão interessante. Você pode investir em imóveis com pouco capital. E claro que se você tem bastante capital, também pode investir. O interessante nesse caso é a questão da liquidez e da diversificação. Vamos supor um capital de R$300 mil. Você pode comprar um apartamento, um terreno, dependendo da localização, né? Mas com esse mesmo capital, você pode investir em dezenas de fundos imobiliários, sendo que cada fundo ele pode ter dezenas de imóveis.
Ou seja, são diversos ativos com o mesmo capital. Então, o seu risco ele diminui consideravelmente. E outro ponto, falando em liquidez, é muito mais fácil vender cotas de um fundo imobiliário, que são negociados diariamente na bolsa de valores, do que vender um imóvel físico inteiro. A gente sabe que não é do dia para a noite que se vende um imóvel. E você não pode vender apenas parte do imóvel. Ah, eu preciso de 50 mil, então vou vender aqui só a cozinha para pagar uma conta inesperada. Não existe isso. Mas você pode vender 50 mil do seu total de 300 mil em fundos imobiliários. Vale aqui a possibilidade de você fracionar o seu dinheiro investindo no mesmo tipo de ativo. Eu espero que você tenha gostado e entendido bem o que são os fundos imobiliários. Mas se ficou alguma dúvida, posta nos comentários que eu estou aqui para responder. E aproveita também para deixar o seu feedback. Não esquece de se inscrever no canal, clica aqui, é de graça. E clica também no gostei se você gostou do vídeo. Fica de olho porque toda semana, nas terças-feiras, 19 horas, tem vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima!